Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu decidi trazer um assunto que é um pouco polêmico, mas eu acho que muita gente em casa vai acabar se identificando com isso, que é sobre o vício alimentar. Existe de fato uma pessoa viciada em chocolate, uma pessoa viciada em doce? A resposta científica é: não se sabe. Ainda no meio científico é muito controverso esse tema. Tem muitos cientistas, estudiosos que dizem que não tem como a gente ser viciado em algo que é básico, que a gente precisa disso para sobreviver, como a comida, e já outra vertente acha que pode existir sim, porque foi comprovado em alguns ratinhos, em alguns outros tipos de estudo. Então, como é algo controverso, eu gostaria de trazer algo por trás disso, que seria assim, de fato, a questão desse sentimento, dessa sensação em relação ao doce, ao chocolate, ao salgadinho, aquela substância que eu sinto que eu tenho uma compulsão maior, porque de fato a compulsão ela já é, determinada, já é, sedimentada, vamos colocar dessa forma assim, muito bem aceita e muito bem estudada, como de fato existe de fato a compulsão alimentar. Isso já tem inclusive que a gente fala um CID, já tem um número, porque ela é mesmo uma condição médica, diferente do vício. Mas a compulsão, a gente acaba usando a mesma palavra muitas vezes para determinar essa nossa vontade, esse nosso desejo, essa coisa inexplicável de eu preciso chegar em casa e comer um doce, eu preciso, quando eu estou na TPM, eu tenho muita vontade de chocolate, de doce. O que que isso de fato quer dizer? A gente tem muito a sensação, o que de fato nos motiva, o que de fato nos prende, que a gente tem essa sensação de ser o chocolate, de ser o doce, é muito como aquilo faz eu me sentir. Então, muitas vezes a gente está assim, viciado, entre aspas, no bem-estar que aquele chocolate vai me provocar, no alívio que aquele doce vai me trazer, na sensação de tranquilidade que aquela comida no fim da tarde me trouxe, um fast food, alguma coisa nesse sentido. Então, hoje, quando a gente fala da questão de comportamento alimentar, quando a gente está falando dessa situação específica, a gente vê que por que que as dietas restritivas falham tanto? As dietas restritivas falham porque é quase humanamente impossível a gente se isolar e nunca mais vou comer doce. Se eu chego muitas vezes para os pacientes no consultório e pergunto: o que que seria o ideal para você? Nunca mais comer doce? 99% deles falam: não, nunca mais também não, né? Então, é algo que traz prazer, é algo que também está fazendo parte do nosso dia a dia, faz parte do nosso convívio como ser humano, como seres sociais. Quando a gente olha um bichinho, quando a gente olha um animal, dificilmente a gente olha um animal obeso ou um animal acima do peso, exceto os cachorros e os gatinhos que estão domesticados por nós e que acabam adquirindo os hábitos alimentares da nossa casa muitas vezes. Dá um chocolate, dá um resto de comida, dá alguma coisa ali para o animalzinho de casa. Mas o elefante tem o hábito alimentar de um elefante, um cavalo tem o hábito alimentar de um cavalo. Você não vê muito isso, por quê? Porque os animais, eles têm a fome homeostática. Eles comem para suprir uma necessidade energética do dia. Nós, seres humanos, temos também a fome hedônica. Nós não temos apenas a fome fisiológica, a fome do eu gastei 600 calorias, eu preciso repor 600 calorias. É muitas coisas que estão envoltas em relação à comida, em relação ao comportamento alimentar. Então, a gente falar que é simplesmente repor aquilo que está faltando, não funciona para 99% das pessoas. Existe aquele 1% lá que é extremamente disciplinado e vive mais mesmo numa coisa mais restrita, mas às vezes tem seus motivos para isso. Mas a imensa, esmagadora maioria das pessoas, a gente tem aniversário, a gente tem festa, a gente tem jantar, a gente comemora com comida. Se a gente quer agradar, a gente leva comida. Se a pessoa está tristinha, você não quer um pedacinho de alguma coisinha? Vou te trazer um docinho. Então, a comida ela faz parte. A questão é, a gente não precisa se mudar para uma ilha deserta e nunca mais ter acesso a isso. Não é essa a resposta. É muitas vezes identificar o gatilho que me faz procurar aquilo. Muitas vezes, quando eu chego cansada do trabalho, talvez o que eu esteja precisando é relaxar.
É um banho mais demorado, é jogar minha perna para cima e ficar lá deitado um pouquinho, é ler um livro, é escutar uma música, fazer um exercício de respiração, alguma coisa que de fato desestresse a minha mente. Porque o comer o chocolate muitas vezes vai me trazer um alívio, mas momentâneo. E muitas vezes vem seguido de culpa. E aí é onde está o problema. Quando a gente começa a entrar nessa roda viva do comer, se sentir culpado, eu não deveria ter comido, e aí muitas vezes acaba sendo um primeiro passo para um transtorno alimentar, que é algo extremamente grave. Então, o meu convite para você é tentar identificar de fato aquilo que está por trás da vontade do comer doce, o que está mascarando talvez essa situação que você possa estar chamando em vício, em vício em doce, em uma adição por comida. Então, muitas vezes é isso. Uma noite mal dormida, a gente sabe que pode propiciar também a gente querer alimentos mais palatáveis, mais ricos em gordura, mais ricos em açúcar, a gente acaba procurando esse tipo de alimento até com uma compensação da falta de descanso que o nosso corpo foi privado durante a noite, ele acaba querendo buscar isso e compensar de alguma maneira durante o dia. Então, todo um contexto tem que ser levado em consideração. Não é apenas o fato de, sou viciado em chocolate, é assim mesmo e pronto, acabou. Então, meu convite fica para que você tente olhar um pouquinho mais a fundo, com um pouquinho mais de compaixão, para o que isso de fato está querendo demonstrar para você. Você precisa descansar mais? Você não está dormindo tão legal? Às vezes, teu intestino não está funcionando tão bem e você não está absorvendo todos os ingredientes, todos os nutrientes que você deveria estar absorvendo da sua alimentação. Às vezes é uma alimentação que está realmente muito pobre em qualidade, no sentido de que não são alimentos que estão te trazendo tantos benefícios e aquela sensação da má nutrição vem e o corpo acaba pedindo mais e mais. A gente sabe que tem toda uma dança hormonal aí. Nós temos a leptina, que é o hormônio da saciedade, nós temos a grelina, que é o hormônio que estimula a fome, e todos esses hormônios, eles estão intimamente relacionados com o nosso intestino, com o nosso nível de estresse, com a falta do sono, tipo de alimento que a gente acaba comendo pode acabar propiciando também uma inflamação maior da célula de gordura, e isso a gente não sente tanto a saciedade. Então, seria muito simples a gente taxar de que a pessoa é compulsiva ou que a pessoa é viciada. Até porque é muito interessante essa afirmação. Vício é aquela comida ou aquela substância, não seria comida no caso, a substância, que tem de fato um potencial aditivo. Por exemplo, quando a gente fala das drogas, do álcool, as drogas em si, cocaína, maconha, são drogas, são substâncias que de fato têm um potencial de adição, um potencial de viciar. Por isso que não dá para a gente aplicar a mesma coisa, por exemplo, com o chocolate. Porque você pode sentir que você tem essa propensão, mas muitas outras pessoas não têm esse problema com o chocolate. Então, o chocolate, de fato, por si só, ele não é uma substância que possui esse poder de adição. Ele não é uma substância que vá causar vício. Mas as pessoas podem se sentir muito mais viciadas, entre aspas, novamente, na sensação que esse chocolate produz, na sensação que aquele doce, naquele bem-estar vai acabar propiciando. Então, muitas vezes, a gente acaba confundindo um pouco isso. Então, é muito interessante que a gente procure ver, de fato, qual emoção, o que eu estou sentindo, o que aconteceu imediatamente antes de eu ter a vontade lá de chegar e atacar a minha despensa, ou passar em algum lugar e comprar uma barra de chocolate, um pote de sorvete. Como que eu estava me sentindo? Eu tinha brigado com alguém? Eu estava chateado? Eu estava triste? Eu não tinha dormido legal? Então, tudo isso são questionamentos que devem sim ser levados em consideração, porque já que as dietas restritivas não funcionam, você deve estar se perguntando, certo, eu quero emagrecer, o que eu vou fazer então? Sair comendo tudo? Não, não é essa a resposta. Muitas vezes está na maneira da gente começar a colocar esses alimentos. Você sabia que as papilas responsáveis pelo sabor doce estão na pontinha da língua? Então, se você, por exemplo, pegar um chocolate e ficar comendo sem nem perceber, jogando ele lá para trás, muitas vezes você não vai nem se dar conta. Aquele sabor doce não vai, de fato, estar propiciando. E, às vezes, a quantidade que você vai precisar comer
é muito maior do que se você comesse um pedaço, colocasse na pontinha da língua, sentisse mesmo esse sabor doce. Então, não está na questão do que estou comendo, mas da maneira que estou comendo, como estou comendo. Já existem estudos hoje que comprovam que quanto mais distraída a pessoa está, mais ela tende a comer, porque ela não está prestando atenção de fato na sensação de fome, na sensação de saciedade, ela acaba se desconectando e se conectando em coisas que ela não deveria estar conectada naquele momento, que é o momento da refeição. Então, nós recomendamos fortemente que a hora que você vai se alimentar, de fato faça isso. Sente, se possível, arrume uma mesa bonitinha, coloque ali um joguinho americano, um prato legal, um copinho. Prepare para você aquilo. É uma forma também de você estar dando algum tipo de prazer, porque o olhar uma mesa bem posta, e não precisa ser nada caro, coisa simples mesmo, mas esse cuidado que você está tendo com a sua alimentação, com esse momento especial, também, de alguma forma, alimenta. A gente sabe que nós temos a fome visual. Quem nunca viu alguma coisa bonita e falou, meu Deus, que vontade de comer isso? E muitas vezes não estava com fome, mas foi pelo visual. Então, isso também conta muito. Se possível, minha recomendação, não deixe televisão ligada, não fique ligado no celular. Ah, eu acho muito chato comer sem nada. Então liga uma musiquinha, coloca uma música mais relaxante, alguma coisinha de fundo que possa ter ali algum papel, mas que de fato não vai te distrair daquilo que você está comendo. Outra coisa bastante interessante, que é uma pequena dica. Sirva-se e vá para o seu lugar, para a mesa, e coma com tranquilidade, mastigando, procurando ser curioso a respeito daquilo. Você sempre comeu carne, arroz, feijão, batata, salada, mas quem sabe na próxima tentar perceber se tem algum gostinho um pouco diferente, aquela textura, na hora que você começou a mastigar, estava mais endurecida, depois de uns 2 minutinhos, em que textura que ela está na sua boca, se você percebe algo diferente, o prestar atenção, o ficar curioso a respeito, e as pessoas acabam suprindo os diferentes tipos de fome de acordo com o que elas estão acostumadas. Tem pessoas, por exemplo, que têm, você já ouviu falar de fome auditiva? São as pessoas que gostam mais daquelas coisinhas mais crocantes, que fazem mais barulhinho. Então, a fome emocional, a fome física, elas são coisas completamente diferentes. Mas nós, seres humanos, já estamos acostumados com isso e isso faz parte do nosso dia a dia. A questão é como dosar isso com sabedoria. É um papo bem bacana e nós vamos falar nos próximos programas sobre isso.